Sr. Draghi, obrigada pela sua presença. Há exatamente um mês atrás, e hoje também aqui, o senhor anunciou, fez declarações que, se forem para ser levadas a sério, podem mesmo abalar a Europa. Porque o senhor disse que é preciso deixar de concentrar no lado da austeridade e concentrarmos no lado do crescimento e da criação de emprego. Eu não posso estar mais de acordo consigo, mas eu não consigo vislumbrar, nem nas declarações de há um mês, nem nas de hoje agora, que falou, quais são as diferenças na política do BCE. Não consigo vislumbrar essas diferenças. Para dar corpo a essas declarações, todas as medidas que anunciam continuam a operar do lado da oferta e não do lado da procura, onde realmente existe o problema. Anunciou mais medidas na linha daquelas que têm sido apresentadas e cujos resultados têm sido nulos. E sabem disso, são nulos, quer do ponto de vista do crédito à economia real, quer do ponto de vista do investimento. E não é que não me pareça bem uma política de baixos juros, ou mesmo medidas não convencionais como aquelas que têm apresentado. Parece-me bem. O problema é que, num contexto de armadilha de liquidez, sem investimento público que sirva de motor de arranque, estas medidas vão ser tão inúteis no futuro como têm sido no passado recente. Porque o problema da economia europeia é este fanatismo liberal que tomou conta das instituições e que impede de ver o papel estratégico das políticas públicas de investimento num contexto de deflação, ou como o senhor gosta de dizer, de inflação baixa. Dito isto, eu gostaria de colocar duas perguntas que têm a ver com o que tem referido sobre a flexibilização a flexibilidade orçamental. A primeira é saber se esta flexibilidade orçamental que tem falado e que tem aludido pode servir para atribuir margem de manobra orçamental e financiamento a baixos custos às economias que dela necessitam, ou se serve apenas para continuar a financiar indenizações, para despedir funcionários públicos e aumentar ainda mais o desemprego. E a segunda questão é saber se o senhor está finalmente disponível para contribuir para reduzir substancialmente os custos de financiamento dos Estados. Eu sei que vai dizer que não é possível de acordo com os tratados, por isso facilito-lhe a vida e pergunto-lhe, está disponível para contribuir para reduzir os custos de financiamento dos Estados, por exemplo, através da atribuição de uma licença bancária ao mecanismo de estabilidade ou através do Banco Europeu de Investimento? Bom, as nossas medidas, como disse, funcionam no sentido de disponibilizar mais fundos ao setor privado e a taxas de juros mais baixas. Tanto quanto sabemos, 80% ou mais da intermediação de crédito na zona euro passa pelo canal de empréstimos concedidos pelos bancos. Gostemos ou não, é assim que funciona a nossa economia. E, portanto, se queremos aumentar o volume de crédito, temos que passar pelos bancos. E a primeira tentativa que estamos a fazer para contornar os bancos, apesar da sua importância, passa precisamente pela introdução do programa ABS. Mas o nosso sistema é muito diferente dos sistemas baseados no mercado de capitais, tal como acontece nos Estados Unidos, em que apenas 30% que a intermediação bancária é levada a cabo por entidades bancárias. Questão seguinte. De que forma é que o BCE pode ajudar os orçamentos nacionais? Foi assim que eu percebi a sua pergunta, mas essa não é a nossa função, não é essa a nossa competência. Não, isso não faz parte do nosso mandato. E posso até ir para além disso, afirmando que isso extravasa o nosso mandato. Mas, se analisarem as poupanças significativas alcançadas pelos governos, graças às decisões de política monetária do BCE, com o objetivo de estabilidade dos preços em mente, em exclusivo, para onde é que foram estas poupanças? É esta a questão que lhe dirijo. Para onde foram essas poupanças? Daí que atribuir novas prioridades às componentes orçamentais é algo de crucial. O que aconteceu desde 2012 nos orçamentos públicos, fica claro que um montante considerável de dinheiro
foi dedicado ao serviço da dívida e o que é facto é que não foi utilizado com esse objetivo. Em alguns países foi utilizado para bons programas que contribuem para o crescimento e maior rendimento no futuro. Noutros países, continuou-se a financiar a despesa pública, exclusivamente.